Grande Ziel. Fala, meu amigo. Você tá bem, meu velho? Eu tô bem, tranquilo. Novos Deixa eu tempos, só ajustar aqui a tempos de altura da. novas conexões. Pois é, cara, eu sou da época do radinho. O meu negócio é radinho, entendeu? Ó, o Eu pessoal do até Chocolate hoje. do Norte chegando, tá chegando todo mundo aí. O que estão perguntando aqui? O Denis está perguntando, cadê o Kivitz? Kivitz estava aí na segunda-feira, pô. Ó, o Pois Anderson é. falando, Ziel, uhul. Tá todo mundo chegando aí. Bom te ver, viu, velho? Prazer, alegria estar com vocês aqui. Ah, o que o Lázaro tá falando? Ziel tá sofisticado. Live pela manhã e agora. Tá vendo? Gente, deixa eu dar uma apresentada. Ele não precisa de tanta apresentação, mas para quem está chegando aí e ainda não conhece o Ziel é uma pessoa especialíssima. Aliás, como ser humano, não vou nem entrar aqui nos detalhes. Ó, o Gideon aí, Ziel, abraço. Tava na festa. Abração, Gideon. Mas o Selminha Ziel, Bene, um abraço. tá todo mundo aí, velho. Que legal. Mas o Ziel, como eu estava dizendo, para além do cara que é, do ser humano, do homem que é, do cidadão, Ziel tem um currículo extremamente eclético. Ziel é um pastor diferente. Ziel é teólogo, é escritor, é, é presidente honorário da ABU. Aliás, nós nos conhecemos assim, né? Eu estava me lembrando, cara. Estava me lembrando hoje, um pouco antes de começar aqui, como a gente se Uhum. conheceu. Não sei nem se você se lembra disso. Mas há 20 e tantos anos atrás, isso foi em 99, 2000, por aí, eu estava pensando em Cara. ser candidato a primeira vez, e aí eu fui Uhum. conversar com um amigo nosso em comum, com o Ricardo Gondim. Falei, estou pensando em ser Sei. candidato e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, ó, deixa eu falar uma coisa para você. E eu estava falando para ele, eu falei, preciso de conselheiros, preciso de gente perto e tal. Aí ele falou assim, tem um cara que você não pode deixar de falar. Eu falei, quem é? O Ziel Machado. Eu falei, tá bom, né? Olha Vou só. lá. Ele falou, é um pastor, metodista, tal, não sei o quê. E eu marquei e tal. Cheguei lá. Estão falando, a Fê Valim tá falando que o Ziel é dinossauro da BU. Abussauro, Abussauro. E aí eu me lembro daquela tarde que eu fui lá no teu gabinete pastoral, Uhum. lá na Igreja Metodista Livre, lá na Zona Sul. E aí a gente sentou e eu imaginava que a gente ia ter um papo ali de meia hora, um papo mais burocrático, um primeiro encontro para a gente se conhecer. E eu me lembro que aquela conversa durou 4 horas e dali Foi. para frente virou uma grande amizade. Você é um conselheiro, um amigo, enfim, você é um Que cara legal, que legal. especialíssimo. E eu Muito estava aqui, obrigado pela eu estava consideração. aqui pensando, né, velho? Enfim, você é um cara que tem um currículo, como eu estava dizendo, um currículo eclético, né? É pastor, é teólogo, é historiador, presidente honorário da BU e maratonista. E Isso. me chamou a atenção, porque você escreveu outro dia, você gosta de se classificar, eu até peguei, mas você gosta, eu vou tirar, pessoal, ó, a gente volta já já por os comentários, eu vou tirar um pouquinho para a gente conversar. Mas você estava dizendo o seguinte, que você se classifica como um cara que gosta de correr, e se diverte enfrentando o desafio de concluir maratonas. Eu É fiquei isso. pensando, eu falei, cara, como é que é o papo? Gosta do desafio de concluir maratonas. E aí, assim, como o Zé é um cara muito bem-humorado, divertido, tirador de sarro, eu queria entender melhor, Zé, se esse negócio de terminar, que você gosta de terminar a maratona, se está no pacote. Se é verdade mesmo ou se está no pacote das suas piadas. Porque Não, acho que as duas coisas. Porque é o seguinte, velho, eu tava vendo a lenda das maratonas, do tal de Fidípedes, ou Felípedes aí, que falam e tal, Isso. que ele era um soldado, né, mensageiro grego, que fez a corrida de maratona lá até Atenas, e aí terminou e falou, ó, vencemos. E aí nesse negócio de que ele terminou e falou vencemos, caiu morto. E aí, ou Isso. seja, o bicho correu, 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 morreu.
Então, eu quero Isso. começar na primeira provocação perguntando para você. Ô Zé, é o seguinte, vale a pena mesmo correr 42 quilômetros e 195 metros? Assim, eu Então, fico pensando, eu aqui como Hellis Mortal, eu fico pensando, velho, isso é um exercício suicida, isso é um exercício exibicionista, isso é um exercício para humilhar esses sedentários crônicos, humilhar esses coitados desses sedentários como eu. De fato, velho, você se diverte com esse negócio? então, eu costumo dizer que na linha de chegada da maratona, a dor e a alegria se reconciliam. Então, é uma experiência incrível. De fato, a vantagem de correr como cristão é que você acredita na ressurreição. Então, se você morrer, você recebe não só a medalha, como recebe a coroa da vida já. Você já cruza a linha final, né? Mas a maratona se tornou uma escola para mim, na verdade, né? Porque à medida que você vai avançando em idade, vai tendo algumas experiências profissionais e familiares, enfim, a pergunta é: como é que eu posso saber que eu ainda sou uma pessoa capaz de aprender? Então, a corrida, para mim, é um sinal externo de que eu ainda sou capaz de aprender. Eu tenho que me submeter a uma orientação de um treinador, eu tenho que me submeter à orientação de uma nutricionista, eu tenho que me submeter a uma certa rotina, a maneira como organizo o meu dia. Então, tem uma série de sinais externos a mim que me mostram que eu ainda posso aprender mesmo avançando em idade. Porque o perigo da liderança, sobretudo a liderança cristã, é você se aburguesar no ministério, é você chegar um momento em que você achar que já sabe. Então, o corpo ensina muito. E uma outra coisa que as provas me ensinam é que eu vou aprendendo a ajustar e calibrar a minha noção de limite. Eu não tenho mais a energia que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Uhum. Eu tenho uma energia agora com alguém que acabou de completar 59 anos. Mas então, essa dimensão do corpo me ajuda a entender qual é o meu limite. Porque eu aprendi muito tempo atrás, com o meu mentor, que um dos sinais da maturidade é você conhecer o seu limite. Uhum. Qual é o limite? Então, o corpo ensina isso. O que acontece normalmente é que a gente vive desconectado do nosso corpo. A gente só lembra do nosso corpo quando ele está doente. Então, a prática regular, a prática regular da atividade física, ela sempre me ajuda a entender como eu estou naquele dia. Então, tem dia que eu levanto para treinar, estou bem disposto. Então, antes do coronavírus, né, eu treinava bem cedo de manhã. Então, eu levanto às 4h30 da manhã para ter meu tempo devocional, para preparar minha alimentação. E aí eu saio 5h30 para treinar e vou treinar lá para as 7h30, 8h, já terminei o treino. Mas o que acontece? Tem dia que eu levanto muito disposto, tem dia que eu levanto menos disposto, tem dia que eu estou mais cansado, menos cansado. Tem dia que eu levanto cansado, mas o treino me muda o meu humor. Então, por meio da atividade física, eu fico atento a uma voz que eu quase nunca ouvia, que é a voz do meu corpo. Então, agora, geralmente, a gente só ouve o corpo quando está em crise, quando está doente, quando o corpo está sentindo alguma coisa ruim. Mas o corpo fala para a gente o tempo todo, e é importante na nossa espiritualidade estar atento também àquilo que o corpo nos diz, entendeu? Agora, quando eu te conheci, você não era maratonista. Você começou isso há quanto tempo? Eu não me lembro exatamente quanto tempo você começou. E por que você começou? Tem 11 anos e meio que eu comecei. Então, eu fui atleta de alta performance na adolescência e na juventude, né? Então, isso eu lembrava, durante basquete, né? Isso, joguei profissionalmente, bom tempo, e aí, quando eu entrei na universidade, eu parei de jogar, me tornei aquele atleta de fim de semana. E eu consegui manter um certo ritmo bom até os 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, eu assumi muito mais responsabilidade, tanto familiar como de trabalho, e aí a vida sedentária se tornou o caminho natural da minha vida. E ao fazer isso, depois dos 30 anos, alterou meu metabolismo, vida sedentária. Então, eu ainda pensava como atleta, comia como atleta, mas não gastava como atleta. E aí eu fui ganhando muito peso até chegar a 120 quilos. E aí cheguei a ter que usar a bengala, porque eu tinha muita dor lombar. Eu lembro disso, é verdade. Meus exames estavam todos alterados e tal.
E aí, então, encontrando um dos meus mentores, ele me deu uma confrontada forte com relação a isso. Eu falei, eu preciso me reeducar com isso. Eu estou sendo um péssimo modelo para a família, para os meus filhos, e um péssimo modelo para a igreja, porque, afinal de contas, meu corpo é parte da criação. Se eu falo da reconciliação de todas as coisas com Cristo, se eu falo de cuidar do meio ambiente, da pureza da água, da limpeza do ar, por que não cuidar da minha saúde de maneira adequada? Uhum. Estava tão grande que eu ia ter que subir no dia do arrebatamento fatiado com máquina de cortar mortadela, porque não dava. Ou então, um anjo vinha, dava uma zipada em mim, dava uma zipada, porque o anjo não ia conseguir levar, tá entendendo? Então eu tinha que dar um zip no Ziel para poder subir. Então, assim, aí foi uma etapa de uma conversão adulta a um conceito mais amplo de salvação, onde você não cuida do corpo para se mostrar, você zela do corpo porque é o primeiro patrimônio que Deus te dá para você cuidar, né? Tem um pensador reformado que disse assim, Deus deu a mensagem e o cavalo para entregar a mensagem. Eu matei o cavalo, não tem como entregar a mensagem. Então essa Agora, ideia de... Sim. Tem uma outra coisa que você escreveu, que eu anotei, que eu queria te perguntar, compartilhando aqui com todo mundo que está com a gente. Uma vez você escreveu o seguinte: não dá para correr uma corrida longa de forma leviana. Muito menos tratar dessa forma a vida que a gente tem para viver, que é aquilo que tem um pouco a ver com aquilo que você está falando, né? A pergunta é, qual costuma ser a parte mais difícil? Claro, eu sei que, embora cada circuito tem suas peculiaridades, enfim, tem o seu jeito, seus percalços e tal, mas pensando na ideia de quem começa e quer chegar no final da prova, qual é aquele momento em que você, mesmo exausto, que você fala assim, ó, agora não dá, eu tenho que ir até o fim. E se isso se aplica à vida? Olha, aplica sim. Eu fiz 11 maratonas até agora. Dessas 11, sim. Dessas 11, nenhuma delas foi igual. Eu fiz 7 vezes a Maratona do Rio. Ou seja, 7 vezes eu corri o mesmo percurso, mas nunca a prova foi igual. Pra você ter uma ideia, por exemplo, quando você tem uma variação de 5 graus na temperatura, isso interfere em 15% no teu rendimento, por exemplo. Então, a Maratona de Madrid, por exemplo, eu comecei às 6 da manhã com 4 graus de calor, de frio. E a prova terminou com 33 graus. Então, eu corri várias corridas numa mesma corrida, né? Então, por exemplo, você tem que aprender a dosar a sua ansiedade. Então, você de manhã está mais descansado, você treinou bastante, então você vai se lançar na prova, mas você tem que lembrar que você vai correr 42, você não vai correr 10, você não vai correr 5. Então, dosar a ansiedade, porque até o quilômetro 30 os músculos te levam. Depois do 30 é só a cabeça. Tem até um episódio gozado que eu sempre peço para os meus filhos fazer uma seleção musical para mim, porque no quilômetro 30 eu coloco música para ouvir. Porque aí eu vou cantando a música e aí eu vou distraindo, eu vou driblando a dor um pouco e vou até o final. Então teve uma prova no Rio que eu pedi à minha filha para fazer a seleção de músicas, mas eu nunca sei qual é a seleção que ela faz, né? Então, chegou no quilômetro 30 da Maratona do Rio, quando a gente desce o Vidigal e começa do Leblon ali, você tem coisa, todo o Leblon, Ipanema, Copacabana, o túnel do Leme, para chegar lá na Urca, lá no aterro do Flamengo. Então, desci ali do Morro do Vidigal, botei o fone no ouvido, estava exausto, porque no quilômetro 30 é aquela parede que vem, né? Imagina. Aí, quando eu ligo o som para ouvir a música, o que está tocando é quando eu não puder entrar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba. Eu comecei a rir, porque minha filha colocou a Alcione cantando no meu ouvido. E aí eu passei correndo pelo 30, pelo 31, 32, eu correndo rindo, né? E o pessoal olhava a minha cara e achava que eu era maluco. Esse cara tá rindo. Mas eu estava ouvindo a Alcione no meu ouvido o tempo todo, dizendo que as minhas pernas não podiam mais aguentar, né? Então, e o mais engraçado foi que eu terminei a corrida, fui pro hotel, mudei a roupa. Quando eu chego no aeroporto, quem está sentado do meu lado? A Alcione. Aí eu falei assim, digo para ela ou não? Foi de Deus, foi de Deus. Falei, a irmã foi uma bênção para mim hoje. A irmã marrom aqui mandou ver no meu ouvido o tempo todo. Corri 12 quilômetros com a irmã marrom no meu ouvido, tá entendendo?
Mas assim, você aprende a não se comparar com ninguém. Até o quilômetro 10 na maratona, você conversa com os amigos da prova, você vai encontrando o pessoal de outras corridas. Mas depois do 10, silêncio total. Você vai monitorando o seu humor, vai monitorando o seu nível de desgaste, a hidratação, o quanto sal você está perdendo, se precisa tomar um gel. E aí você vai se conhecendo, né? O meu antigo treinador, ele sempre ficava entre o quilômetro 30 e o 35. Ele ficava escondido, ele fica escondido ainda. E a ideia é o seguinte, ele nos observa de longe para ver o estado que a gente chega no quilômetro 30. Se a gente chegar todo torto, ele vê que a gente está mal, ele vem em nossa direção por trás, assim, e toca no nosso cotovelo e diz, ó, acabou a prova, para você não se queimar, né? Pra arrebentar. Agora, se ele vier de frente para você, significa que você está bem. Aí você tem que fazer aquele último sorriso, você já está ouvindo os anjos cantando, vem alma cansada, tomada de dor, entendeu? Você vê já a escada de Jacó, os anjos subindo e descendo, mas ele vem, tira a foto e diz para você, ó, chegou até aqui, nesse ritmo, tá bem, mantém esse ritmo, vai assim até o final. Então assim, você aprende muito, mas não dá para ser leviano, porque as pessoas, quando não respeitam seus limites, elas podem se ferir drasticamente, né? Então tem pessoas que se lesionam e outras pessoas que chegam a perder a vida quando não respeitam o seu limite, né? Isso, então, isso é extremamente aplicável à vida cotidiana, né? A tudo, claro, claro. Você tem que intencionar a cada momento, você tem que preparar, né? Você aprende a pensar com perspectiva. Se eu tenho uma prova para correr daqui a 1 ano, então, com quantos meses antes eu preciso para começar a treinar? E aí você tem um volume de treino para cada semana, você tem o tipo de exercício que você precisa fazer para fortalecer, o tipo de alimentação, o tipo de hidratação. Você pensa em tudo, o tipo de roupa que você vai usar, se fizer frio, se chover, tipo de meia, tudo você pensa. Então, isso dá te dá uma maturidade de autoconhecimento muito grande. Então, eu gosto da prova. É sempre um desafio. Eu nunca corri sem dor. 42 é sempre muito difícil. Mas é a prova que eu me sinto mais testado e mais feito. Aliás, você está falando um negócio, eu tenho uma curiosidade antiga, já que eu nunca fui procurar, inclusive. Assim, a maratona é 42 quilômetros e 195 metros. Por que não é 40 quilômetros ou 42, enfim? Por que 42? Então, era 40 quilômetros antes, né? Isso mudou por causa da Rainha da Inglaterra. É que no percurso que teve lá na Olimpíada, 40 terminava antes, 2 quilômetros e 195 antes de passar em frente à Rainha. Então, o pessoal esticou mais 2 quilômetros e 195 para poder passar em frente à Rainha, né? Agora, o mais difícil da maratona não são os 42, são os 195 metros finais. São horríveis. Eu imagino. Não, eu já vi gente no meu período na Secretaria de Esportes, eu vi gente naquele finalzinho assim, o cara não conseguia mais, que me chamou a atenção de um jeito. A pessoa se jogava para deslizar, para chegar deslizando na linha de chegada. Um negócio eu já pensei várias vezes em arremessar o meu tênis faltando 1 quilômetro, para ver se o tênis passa com o meu chip. Mas eu nunca consegui acertar a linha com 1 quilômetro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, usando uma referência do apóstolo Paulo. Ele, falando aos filipenses, disse o seguinte: retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Minha pergunta para você é: tem muita gente por aí correndo muito e fazendo esforço inútil? Acho que sim. Acho que sim. Tem muita gente que pensa que a vida é só a soma de realizações e de dias, né? Quer dizer, tem gente que está vivendo sem aprender a viver. Essa é a crise do Eclesiastes. A crise do livro de Eclesiastes é da pessoa morrer sem ter aprendido a viver, né? Então, quando diz lá o nosso inário evangélico popular, é preciso saber viver, né? Nosso Erasmo Carlos. Podia ser versículo. De fato, então, é preciso saber viver. Viver é muito mais que existir, né? É muito mais que existir. Então, essa sabedoria para a vida você terminar a sua carreira, terminar a sua corrida
com a sensação de que a sua vida não foi vã, que você estava atento ao que está acontecendo em cada etapa, ou a maioria das vezes atento, né? E aprendendo a viver, aprendendo a conduzir as suas relações pessoais, aprendendo a lidar com as suas sombras, com as suas luzes, a construir relações. É possível correr como um louco, né? Correr sem destrambelhado, desconectado da realidade, né? Agora, Correr em vão. agora, essa coisa da corrida me parece uma coisa, especialmente aqui no Brasil, me parece uma coisa mais recente, né? Porque se você olhar, e aí eu vou deixar uma provocação aqui para você, mas se você olhar os pastores mais antigos, eu não me lembro assim de nenhum que tenha sido maratonista, mas atualmente tem vários. Eu tenho vários amigos aí, como você, o Ed, o Ricardo Gondim, o Vili, enfim, tem um tanto de gente que corre, né? Mas aí a provocação. O apóstolo Paulo diz que o exercício físico tem pouco proveito, mas a vida piedosa serve à vida presente e futura. E aí, o que eu queria te perguntar é como é que você responde para quem, direta ou indiretamente, diz que você e outros pastores estão perdendo tempo com corrida quando podiam estar em casa, lendo a Bíblia e se dedicando a outras disciplinas espirituais? Então, o apóstolo Paulo diz que isso tem pouco proveito, não diz que tem nenhum proveito, né? Então, eu aproveito desse pouco proveito que tem, né? Outra coisa, o apóstolo Paulo mesmo, ele faz essa observação, mas ele mesmo utiliza fartamente a metáfora das corridas para ajudar a explicar a vida cristã. Então, para algum proveito tem, porque ele usa muita metáfora da corrida, né? E é o evangelho isso, né? Então, eu diria que não sei se acho que é dialético, mas não é contraditório. Quer dizer, eu acho que é um dualismo onde ele pega para qual proveito serve? É pouco proveito. Qual proveito? Para manter a saúde, a luz da eternidade é pouco, né? É manter a saúde. É uma excelente ilustração para a vida cristã. Ele usa a metáfora do construtor, ele usa a metáfora do agricultor, ele usa a metáfora do corredor, né? Aquele que não corre segundo as regras, né? O próprio texto que você citou em Filipenses. O evangelho só chegou na África por causa do eunuco de Candace. E Filipe correu do lado da carruagem, estava correndo do lado da carruagem, que ninguém vai do lado da carruagem, né? Isaías disse que aqueles que esperam no Senhor voarão como águias, caminharão, correrão, caminharão, e no meu caso, no final da maratona, se arrastarão, entendeu? Mas se atirarão, no Senhor, né? Se atirarão, entendeu? Então, assim, eu diria, agora, muitos dos pastores que não tiveram o cuidado de cuidar da sua saúde, em parte, muitos deles começavam a sua teologia em Gênesis 3 e não em Gênesis 1. Quer dizer, a Bíblia começa em Gênesis 1, não na queda em capítulo 3. Então, parte do zelo da criação significa cuidar de você mesmo. Então, eles têm uma má teologia do corpo, eu diria assim. Precisa de uma teologia mais inclusiva, mais ampla, que abarque essa dimensão do cuidado do corpo e da saúde física. Muitos desses pastores se tornaram obesos e trouxeram muitos problemas para a sua vida, porque nem precisava de púlpito, é só colocar a Bíblia na barriga. Eu era desse tipo também. Eu fui desse tipo também. Encurtaram a vida, inclusive, né? Encurtaram a vida. Então, assim, eu acho que nada justifica. Agora, claro, há também gente que corre de tal maneira obcecada que faz mal para a sua saúde. Porque exagera na dose. Claro. Então, tudo que é exagero. Lógico. Tudo que é exagero é ruim. Entendeu? Então a gula, por exemplo, não é um pecado que a gente trata adequadamente no mundo evangélico. Então, é muito comum você ver a obesidade e a gente não cuida dos nossos irmãos. Quer dizer, se deixar o nosso irmão ficar obeso... Bom, eu vou contar para você como é que eu fui confrontado. Quem me confrontou? Eu estudei um período com Stott na Inglaterra. Eu ainda era jovem, magro naquela época. E depois nós ficamos em contato por carta e depois de um tempo nós passamos a nos encontrar em outras ocasiões. Esse tempo que eu voltei a encontrar com ele, eu estava grande, eu estava bem gordo. E uma vez a gente estava na Coreia do Sul, ele me viu no corredor, ele veio em direção a mim e disse a seguinte frase: Ziel, eu acho que não posso mais confiar em você, né? E eu levei um susto. Eu falei, Uncle John, o que eu fiz para que você não pudesse mais confiar em mim?
Ele diz, você não está cuidando de você, olha o tamanho que você está. Se você não cuida de você assim, você não cuida das outras coisas bem. E eu, puxa, falei, tá certo, você está certo, você está certo. Então, às vezes, a gente esquece que nós, como líderes, nós modelamos sempre. Nós modelamos por aquilo que fazemos e por aquilo que deixamos de fazer. Então, a maneira como nós cuidamos da nossa saúde modela também para a igreja, modela também para a família. Então, houve um tempo em que os pastores tinham uma ideia de sacrifício que era quase uma ideia messiânica de sacrifício, como se eles fossem o Messias, ou como se fossem samurais, ou como se fossem kamikazes, na verdade. Então, eram pessoas que não cuidavam da saúde dele, da sua família, eram pessoas que não cuidavam, por exemplo, do seu INSS, coisa desse tipo. E o que aconteceu? Muitos dos meus amigos que cresceram comigo como filho de pastor, meus pais eram pastores, né? E muitos deles ficaram horrorizados com a vida que os pais tinham. E diziam, como é que ele pode ser bênção na igreja para as pessoas e não é bênção na nossa casa? Por que ele não é bênção para ele também? Que história é essa? Então, essa ideia romântica de um sacrifício inadequado fez com que muitos dos meus amigos desconsiderassem a possibilidade de ser pastor, porque ser pastor é quase ser uma antivida. Então, se a gente prega o evangelho de plenitude de vida, por que a gente não vai ser pleno? E eu não estou falando de ser rico, estou falando de ser pleno, de cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso descanso, cuidar da nossa família, prestar atenção da saúde, né? Como uma forma de modelar para os irmãos isso. De novo, trabalhar com uma boa teologia da criação. Nossa Bíblia começa em Gênesis 1 e não em Gênesis 3, né? E como você está falando nisso, já pintou, bateu uma curiosidade aqui, já pintou, por exemplo, alguma ideia, já rolou algum insight durante uma corrida para o sermão de domingo, por exemplo? E aí, de repente, você todo dia. Deixa eu anotar, deixa eu digitar, Já aconteceu isso? Carlos, eu corro há 11 anos. Não tem uma corrida que algum amigo não venha pedir oração. Que eu não tenha a oportunidade de compartilhar o evangelho. Deixa eu contar um fracasso meu, que fica mais fácil para o pessoal entender. Eu estava correndo... A gente sempre corre em grupo, porque quando a gente corre e conversa, você sabe que está num bom ritmo, né? Quando você pode conversar enquanto está correndo. E aí uns amigos meus estavam contando umas piadas bravas, sabe? Atrás de mim, assim. E eu peguei uma piada brava e empurrei no precipício. Quando eu empurrei a piada no precipício, eu só ouvi atrás de mim alguém dizendo assim, pastor. Aí eu caí e falei, meu Deus, que coisa. Por que eu fui fazer um negócio desse? A gente parou para beber água. Eu falei, pessoal, antes de a gente começar a correr de novo, deixa eu pedir desculpa a vocês. Eu quero pedir desculpa a vocês pelo seguinte, porque eu fiz o que não era certo. Que isso, Zé? É brincadeira, é piada. Eu falei, não. Vocês esperam de mim outra coisa. Tanto é que alguém diz, pastor, e Deus espera de mim outra coisa. Eu preciso correr de tal forma que eu edifique a vida de vocês, que eu enriqueça a vida de vocês. Eu não posso empurrar vocês no precipício. Eu agi errado. Eu quero pedir desculpa. Então, isso aconteceu num ambiente de corrida. Outra vez eu estava correndo com um amigo, com um jovem da igreja que queria correr comigo, enquanto fazia discipulado com ele, um amigo da corrida me encontrou e colou na gente. Ficou entre eu e esse o jovem. Ele perguntou, o que vocês estão fazendo aqui, além de correr? Estão fazendo discipulado. Eu, o que é isso? Eu estou tentando ajudá-lo a seguir a Cristo. Ele falou, vai dizer que vocês são cristãos? Eu falei, claro. Zé, eu não acredito que você crê em alguma coisa. Mas é claro que eu creio. Porque você não crê? Eu não creio em nada. Eu disse, pelo menos nisso você crê. Você crê que não crê. Aí ele disse, pô, nunca tinha pensado nisso. E aí ele falou, me explica esse negócio de Jesus. É verdade esse negócio de milagre? Você já viu algum milagre? Eu falei, sim, já vi. Ele disse, me conta um. Então ficou eu num lado, esse meu amigo no meio e o jovem do outro lado. E eu comecei a contar um milagre que tinha acontecido. De repente ele começa a chorar. E eu falei assim, melhor parar para se hidratar, que você está perdendo muito líquido. Né? Ele falou para mim, rapaz, eu só acredito porque você está me contando. Onde eu posso ler mais sobre milagre? Eu falei, você vem treinar na quinta-feira? Ele falou, venho. Então na quinta-feira eu vou te trazer um livro só sobre milagre. Aí o jovem que estava sendo discipulado comigo falou assim,
ué, e tem um livro assim, só sobre milagre? Eu falei, ô miserável, eu tô correndo com o inimigo aqui, pô. Como assim? Como assim? Vou ter que trazer 2 livros, né? Aí ele, entendi. Aí chegou na quinta-feira, eu falei, meu amigo falou, você trouxe o livro? Eu falei, trouxe, mas vamos treinar primeiro, depois eu te dou no final. Aí a gente treinou, quando acabou o treino, eu abri a minha bolsa, tirei para ele o livro. Ele falou, mas é uma Bíblia. Eu falei, olha, é milagre do início ao fim. Começa assim, no princípio Deus. Você tem que ler isso aí. Aí ele falou, tá bom, eu vou ler. E domingo eu vou na sua igreja. Aí domingo chega um cara de bermudão na minha igreja, com fone de ouvido, com a Bíblia que ele ganhou debaixo do braço. Ele foi lá assistir o culto. Outra ocasião, no final de temporada, o treinador, com toda a equipe, umas 200 pessoas, ele falou assim, Ziel, terminou aqui a nossa temporada esse ano, dá uma palavra pastoral pro pessoal aqui. Eu falei, pô, mas o cara nem cristão é. Me pegou de surpresa, assim, né? Eu falei, beleza. Eu falei, pessoal, qual é o combustível do corredor? Aí eles falaram, pô, o ar, né? O oxigênio. Eu falei, pois é. Vocês sabem que o nome de Deus não é pronunciado. Os judeus não pronunciavam o nome de Deus. E então a gente tem uma aproximação que é o Yahweh, Yahvé, Yahweh, né? O tetragrama Yod Revaré. Então, os rabinos antigos diziam que o som do nome de Deus é o som da respiração. Que todo ser humano, quando respira, na verdade, ele ora, porque ele pronuncia o nome de Deus. A primeira coisa que você faz quando nasce, é pronunciar o nome de Deus. A última coisa que você faz antes de morrer é pronunciar o nome de Deus. Eu acabei de falar isso 2 minutos. O pessoal em pranto. Eles falam assim, então eu oro. Eu falei assim, você ora o tempo todo, você ora sem cessar, você pronuncia o nome de Deus. É o sopro de Deus que te dá a vida. Isso mudou o ambiente de um jeito, é porque não tinha ali alguém tocando o órgão, cantando manso e suave, Jesus está chamando. Eu já ia fazer um apelo na hora. O apelo e a oferta, obviamente, não ia ficar sem fazer oferta, né? Ia dar uma graninha boa naquele dia ali. Mudando um pouco de enfoque. Você costuma dizer que você é um pastor negro numa comunidade de japoneses. Isso. Como é que foi sua chegada na Igreja Metodista Livre? E, assim, você já aprendeu o idioma, pelo menos? Como é que tá isso? Bom, o nome das comidas eu sei. Comidas e saudações, assim, eu não morro de fome e não passo como indelicado, né? O que você já mas falou? Foi assim, pô, eu falo, então, alguns saudações, algumas frases, né? Algumas frases das músicas que se cantam, eu conheço a equivalência no português, então você vai aprendendo essas coisas assim, né? Mas eu não ouso falar japonês nunca, a não ser as saudações. Você já pegou de kimono alguma vez, não? Já. Esse é um mico que eu já paguei, que foi uma coisa impressionante. Não, mentira, já conto já. Sério? Sério, vou te contar como é que foi o mico. Primeiro, como eu cheguei lá, eu cheguei no Brasil de volta em 92, em janeiro, e aí, quando nós chegamos no Brasil, nós voltamos sem uma definição clara de que igreja nós íamos frequentar no Brasil quando a gente voltou da Inglaterra. Então, nós chegamos em São Paulo num sábado, na segunda-feira eu recebo uma ligação da liderança dessa igreja, pedindo que eu fosse até lá no dia seguinte, almoçar com eles, que eles queriam me apresentar um projeto para ajudar os jovens universitários da igreja. Então, nós começamos, para entender bem a igreja, resolvi frequentar a igreja para poder entender, para poder participar. Esse projeto ia durar 6 meses. Bom, o projeto já está durando 28 anos, na verdade. Então, eles me chamaram para ajudar a transformar uma igreja étnica numa igreja internacional, né? Uma igreja aberta para todas as culturas, todas as pessoas. Então, hoje a gente tem chinês, coreano, brasileiro de todo tipo, já teve francês, canadense, inglês, pessoal de Zimbábue. A gente tem um grupo grande lá na igreja, bastante variado, de transformar uma igreja étnica numa igreja para a cidade. A gente dizia que a gente queria comer vatapá com hashi, né? Com aquele pauzinho japonês. Agora, o lance do kimono, que é um mico... aí que eu tô curioso, pô. Eu estava pregando sobre conversão ou domesticação. Eu queria trabalhar a conversão de Paulo e dizer, Paulo, ele se converteu ou ele foi domesticado? Qual a diferença da domesticação
de se comportar direitinho ou ser transformado mesmo. E aí, naquela época, estava passando o filme Último Samurai, né? Com Tom Cruise, que eu vi umas 20 vezes esse filme, eu adoro esse filme. Então eu falei assim, e o samurai, o Walgreen, né, que ele vai lutar contra o Katsumoto, é o samurai daquela aldeia, e ele acaba sendo preso. Com o tempo ele se converte à cultura e ele depois vai lutar defendendo a cultura. Ele passa por uma transformação grande. Então, era um exemplo grande de conversão, de transformação, de mudar a mente, mudar os valores. Então eu falei, eu vou montar um esquema. Eu falei com o pessoal, falei assim, olha, o pessoal me arruma um kimono, que eu vou ficar lá atrás escondido, na hora que eu for pregar, eu vou subir no púlpito de kimono e vou fazer o meu ponto. Me arrumaram um kimono, e na hora de eu pregar, eu passei para frente da igreja de kimono, o pessoal levou um choque assim, mas eu percebi que as batiãs, que são as vovós, ficavam tudo rindo, rindo baixinho, né? Eu falei, bom, eu achei que eu estava abafando, né? Aí preguei todo o sermão e tal, que não sei o quê, terminei o sermão, o Kodo Nakahara, que é o pastor sênior da igreja, que é japonês, subiu ao púlpito e disse, Zé, muito obrigado pelo sermão, você deixou bem claro o seu ponto. Tem um detalhe da cultura japonesa que você não sabe e deveria saber. É que no Japão, não são as cores que definem se o kimono é masculino ou feminino. Eu tinha pregado um kimono azul. O que define se o kimono é feminino ou masculino são os detalhes dos adereços e o tipo de bordado que tem no kimono. Então, o seu kimono é azul, mas é um kimono feminino. Eu falei, caramba! Falei, ainda bem que não existia Facebook na época e ninguém tirou ficando foto de celular, porque eu estava com a minha reputação. Então, certo, adesivinho. Aí que eu entendi por que quando eu entrei, as batiãs, as vovozinhas ficaram tudo rindo. Agora, vamos outra coisa para mim. Cara, você é um cara privilegiado com relação à formação espiritual que você teve. Você teve a influência de dois caras que são uma referência de espiritualidade para gerações de pastores, de líderes evangélicos no mundo inteiro, que é o John Stott e o Eugene Peterson. Né? Você conviveu com o Stott na Inglaterra e com o Peterson lá no Canadá. Eu lembro daquele período do seu sabático que você passou lá em Vancouver e tal. No Canadá, eu convivi mais com o Houston. Quando eu cheguei lá, o Peterson tinha acabado de sair. Então, eu não fui aluno do Peterson, mas fui aluno do Houston lá, isso, James Houston, que foi o cara que antecedeu o Peterson. Isso. Se você pudesse resumir numa frase a influência de cada um desses caras na sua vida, como é que você resumiria isso numa frase? A presença deles, a influência deles, enfim, a sabedoria deles. Eu acho que o Stott, para mim, que talvez seja a marca mais profunda, porque eu comecei a ler Stott com 15 anos, depois fui ser aluno dele, ele veio ao Brasil em 89 e me levou para lá. Eu convivi com ele bastante, diariamente. Depois, no período em 2000, ele chama um grupo de ex-alunos para se encontrar com ele e ele diz para a gente assim, em breve eu vou morrer. Ele morreu 11 anos depois. Eu gostaria que vocês me ajudassem a discernir que tipo de coisas que eu comecei no meu ministério e que depois que eu morrer deve valer a pena continuar. Então, o Stott tinha uma humildade assim, impressionante, né? E com ele eu aprendi a seguinte coisa, que todo bom líder é aquele líder ao lado de quem pessoas crescem. Andar do lado dele era sempre ele se esforçando para que a gente alcançasse aquilo que ele considerava que era o nosso chamado. Ele queria que nós fôssemos plenos. E ele investia nisso. Por meio da literatura, por meio dos contatos pessoais. O Stott escrevia cartas para a gente a cada 6 meses, perguntando como estavam meus filhos, como eu estava como pessoa. Ele
ele sempre acreditou nessa proximidade, a mesmo pelas cartas. As cartas que ele mandava para a gente era uma parte, era uma circular, mas ele fazia algumas linhas escritas do próprio punho, ó, que ele escrevia para a gente. Então, assim, o Stott foi o líder, o cara que me ensinou que ao lado de um bom líder todo mundo cresce. Essa é uma característica de um bom líder. O Houston, ele e também o Peterson, por causa do Houston, o Peterson mais por causa das obras dele e o Houston do contato também e também das obras dele, né? Dessa integração da vida privada e a vida pública, essa questão, o lugar da oração na vida do cristão, essa questão da... O Hilson sempre diz assim, que uma das principais tarefas do Espírito Santo é transformar personagem em pessoa. Então ele diz que... porque só existe comunhão entre pessoas e não entre personagens. Então, com o passar do tempo na vida cristã, a gente vai assumindo muitos personagens, né? O homem público, o líder, o pastor, o pregador, o pai, o estudante, o cara que ensina e tal. E ele diz, vamos tirar essas capas todas, vamos para a pessoa. Então, o foco dele é a pessoa. Eu tenho uma experiência com ele fabulosa. Antes de eu voltar para o Brasil, ele me chamou para tomar um café. A gente foi tomar um café, tem uma conversa de umas 4 horas. E ele perguntando o que eu ia voltar de fazer depois, o que eu ia fazer na minha organização, onde eu trabalhava, na BU Internacional e tal. Ele disse assim, Zé, sabe uma coisa? Você é demasiado obediente para a instituição, você é muito institucional, você tem que ser mais relacional. Falei, puxa vida, é mesmo? Então tá bom. Então, ele disse, não existe profecia no sistema, você tem que ser mais relacional e menos institucional. Aí eu volto para o Brasil, chego no Brasil, 2005, a ABU Internacional chama a gente para um encontro com uns coaches que ia fazer uma avaliação institucional da gente e tal. E eu chego lá na Inglaterra e aí eu sou designado a uma série de tarefas e eu sou designado a um mentor. E o mentor, o sobrenome dele era Houston e o primeiro nome Christopher. Eu falei, puxa, o Houston tem um cara com um filho com esse nome. E aí eu chego lá, era o filho do Houston. Eu não falei nada. 2 meses depois que eu tinha estado com o pai dele. E aí ele senta comigo e diz assim, Zé, olhando aqui os seus exercícios e o seu perfil, eu vejo que você é demasiado relacional, você tem que ser mais institucional. Aí eu morri de rir. Eu falei, vocês têm que se colocar de acordo, assim eu fico maluco. Como assim? Falei, eu há 2 meses atrás fiquei 4 horas conversando com o seu pai me disse que eu era demasiado institucional, que eu tinha que ser mais relacional. Agora eu vim para cá, e você me diz que eu sou demasiado relacional, tem que ser institucional. Pô, eu já ouvi o pai, já ouvi o filho, agora tem que ouvir o espírito. Porque não... Que negócio é esse? Ele falou assim, meu pai é um outsider, né? Mas essa questão de você tirar as máscaras e você ser, essa questão da integridade, de ser pessoa, plenamente pessoa, e nunca deixar a função engolir você, o personagem engolir você. Uhum. Essa crise narcisista, né, que o líder tem. Eu te conheci, o cara da pastoral universitária, né, o cara da BU e pastor. Ao longo do seu ministério, você foi mudando um pouco mais a ênfase, não deixando nada do que fazia, mas também cada vez mais assumindo a função de formação de líderes e de professor de teologia, com o trabalho que você faz com maestria lá no Servos de Cristo. Aonde que você se encontra mais? Onde você acha que tua vocação tem maior concretude? É o pastor ou é o professor? Então, eu usei uma história de liderança, eu trabalhei usando um pouco a ideia de você entender qual é a etapa de formação do líder, né? Então, eu trabalhei com 3 etapas. A etapa da formação, que foi mais ou menos até os 30, 35 anos. Depois, a etapa da supervisão, que foi dos 35 até os 50 anos. E dos 50 em diante, a etapa que eu chamo de reprodução, né? Então, tem toda uma escola de formação de lideranças lá no Fuller que trabalha esse conceito. Então, eu dividi minha vida assim.
Então, até os 35, eu dei muita ênfase na formação, embora fizesse outras coisas também. Dos 35 até os 50, eu assumi uma responsabilidade maior de cuidar de um continente, de 20 países. E quando eu completei 50 anos, eu pedi permissão à ABU Internacional para sair, porque eu queria me dedicar à reprodução. Então, eu queria passar a mochila que eu acumulei nesses anos todos para a nova geração. Então, as 3 formas que eu escolhi para fazer isso foi por meio do ensino teológico, por meio da pregação e por meio da mentoria e dos textos. Então hoje, eu sinto que a minha responsabilidade, agora aos 59, eu espero até fazer isso até os 75, talvez, 75, 80 anos, se o senhor permitir, e o coronavírus não me pegar, gastar tempo fazendo isso. Então, na sala de aula eu me realizo, no púlpito eu me realizo. Abrir a Bíblia com o pessoal na igreja, abrir a Bíblia com os alunos na sala de aula e na mentoria espiritual é onde eu sinto que eu estou na etapa adequada da minha formação de liderança, né? Então, assim, são 3 etapas diferentes, né? Formação, supervisão e depois reprodução. Então, eu ainda gosto de fazer as coisas que eu fazia. Eu ainda recebo convite para poder voltar a fazer o que eu fazia há 10 anos atrás. Imagino. Mas já passou, essa etapa já passou. Claro. Então, agora, os meus convites, as decisões que eu tomo para usar meu tempo, o tipo de leitura que eu faço, tudo é focado nisso. De que maneira eu posso passar adiante o que eu pude aprender com as pessoas com quem eu andei e por onde eu andei, né? Pô, muito bom. Escuta, é o seguinte, papo ótimo, mas você sabe, papo bom, vai embora, né? A gente tem 10 minutos para fechar. Eu vou fazer um pinga-fogo com você. Tudo papum, tá? Sim ou não, não é, vai, não vai, tá? Fazer um pinga-fogo bom. Que nem eu fiz com o Ed aqui, deu uma provocada boa nele. Vamos lá. John Stott ou Billy Graham? John Stott. São Silvestre ou Maratona do Rio? Maratona do Rio. Correr na chuva ou correr no sol? Na chuva. Por quê? É uma delícia. Você corre e vai refrescando a máquina. E além por cima, porque a minha mãe nunca deixava eu brincar na chuva. Quando eu corro na chuva hoje, eu digo assim, tô brincando na chuva, entendeu? Isso é sensacional. É engraçado, a minha mãe também não deixava. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu joguei bola na chuva, cara. Eu joguei bola na chuva porque eu fui junto com meu pai ia pregar em Belém do Pará. E aí a molecada vamos jogar a bola. Daí meu pai fala, tá bom, vamos deixar o menino. Cara, eu não me esqueço nunca mais daquela chuva. Tinha uns 11 anos, eu não me esqueço mais daquela chuva, porque a chuva em Belém, naquele dia, era uma chuva morna. Aquela chuva Nossa, uma delícia. Sensacional, sensacional. Muito bom. Acelerar no início ou no final? Olha, eu sou um cara que sou meio constante, né? Quando eu encontro o meu ritmo, eu mantenho o ritmo até o final. No difícil, no início eu tenho medo de acelerar para me queimar, gastar mais do que eu devia. E no final, muitas vezes eu não tenho força para acelerar. Então, eu tento manter o ritmo. Eu acelero assim, faltando assim 3 centésimos para poder atravessar a linha de chegada. Eu dou um berro pulo, entendeu? Mas eu sou muito conservador. Eu vou mais administrando a energia até o final, para não gastar muito no início e nem faltar no final, né? Na corrida tem uma lei. Para cada minuto que você acelera no início, além do que você treinou, vai faltar 2,5 minutos no final. Essa é uma lei da corrida. Se você acelera muito, é igual a autonomia do carro. Você acelerou demais, você queima o combustível e não termina a corrida. Então você tem que manter. Então eu sou assim, eu levo 5 quilômetros para poder encontrar o meu ritmo. Depois de 5 quilômetros, aí eu ajustei e vou até o final nele. Outra coisa, você ora enquanto você corre? E se ora... Bastante. Ora de olho aberto ou de olho fechado? Essa foi uma das coisas que o Stott me ensinou. A escola que eu fui estudar, na London Institute for Contemporary Christianity, é no centro de Londres. Ele dizia, vocês vão andar agora na Oxford Street orando de olho aberto. Vocês têm que orar e ver pelo que vocês estão orando. Então, na corrida, eu oro muito. E oro de olho aberto sempre, sempre. Livro de papel ou livro na tela do computador? Ou papel, papel. Sempre, sempre. Ziel por Ziel. O Ziel por Ziel é, na essência, corredor, pastor, professor ou pai?
O Zé, na essência, é uma pessoa buscando fazer essas três coisas da melhor maneira possível. E errando sempre, às vezes. Errando muito. Me conta aqui, você é mais metodista wesleyano Nutella ou metodista vegano pós-moderno? Cara, eu sou uma loucura, porque presta atenção. Eu nasci num lar batista, estudei em colégio católica franciscano, fui discipulado por um pastor anglicano, casei com uma presbiteriana e sou pastor metodista. Então, meu amigo, eu tenho múltiplos passaportes, tá entendendo? Ser pastor negro é melhor ou é pior do que ser pastor alemão? Pois é, o meu nome é um nome alemão, né? Till. Quando eu cheguei em Frankfurt, na Alemanha, no aeroporto, eu vi meu nome em todo lugar, né? Till. Eu falei assim, pô, esse negócio me pertence. Aliás, a Alemanha é o único país do mundo que a imigração nunca perguntou o que eu ia fazer. Eles olham para minha cara, olham o meu nome e dizem, que um alemão foi fazer no Brasil para fazer um negócio desse aqui, né? Então, é o único lugar do mundo que nunca me perguntaram. Eu acho que, em termos de, como você mencionou esse aspecto da questão da negritude, né? Eu sou filho de um lar mestiço, né? Uhum. E um dos temas que eu me dedicando muito nos últimos anos e quero me dedicar nos próximos anos é estudar a questão do racismo. Estou lendo bastante sobre Crucial. isso. E esse racismo estrutural, né? Eu passei por algumas experiências que mostram que esse negócio está aí forte. Então, assim, eu faço questão de me identificar como pastor negro, porque eu acho que a gente tem muito trabalho para fazer com esse tema ainda, muito trabalho para fazer, muito trabalho para fazer. É uma questão que a igreja não trabalhou adequadamente ainda. Uma palavra. Exercício físico serve para? Para disciplina e potencializar os teus dons. Corredor de rua é? Pouco louco. Maratona é? Uma alegria horripilante. Teologia é? Teologia é olhar para aquilo que Deus revelou. Lutero dizia assim, Deus revelou as costas para Moisés. Fazer teologia é olhar para as costas de Deus, ou seja, é se debruçar sobre essa carta do amado que escreveu para a gente. Então, teologia é esse mergulhar nessa expressão de amor revelada de Deus. Ser metodista é? Olha, eu me encontrei no metodismo. Na Inglaterra, quando eu estava morando lá, eu ia muito na casa de Wesley, no museu de... Eu não sabia que ia virar metodista, mas essa junção de uma boa teologia com uma prática de piedade, esse compromisso com a santidade e o envolvimento social, ver os filhos de Wesley, né, por exemplo, a salvação e outras coisas. Eu sinto muita alegria com a tradição metodista, essa boa combinação do serviço aos mais pobres, de lutar pelas causas boas, mantendo a santidade, a piedade pessoal e, como disse Wesley, no final de tudo, o que importa é que Deus é bom e está conosco. Boa. Temos 3 minutos. Crescimento do número de igrejas no Brasil é? É ambíguo. Pode ser bom e pode ser ruim. Nem tudo que é bom, nem tudo que cresce é bom. Câncer também é crescimento, nem por isso é bom. Então, se tem uma coisa que a gente tem que fazer, a gente precisa qualificar esse crescimento evangélico. O que é que está crescendo? Então, não é só crescer, pode ser um inchamento, mas é o que é que está crescendo. Eu acho que é um desafio para qualificar. Dias tensos demandam? Oração e silêncio. Pandemia é? Uma oportunidade de aprender, de fazer a seguinte pergunta: o que é que Deus quer nos dizer por meio disso? O Brasil hoje é? O Brasil hoje é um desafio, né? Continua sendo um desafio. Parece que é uma alegria contida. É uma alegria que ainda não se tornou verdade, né? É um desafio. Família é?
Cara, a família é, como disse Lutero, é a maior escola de santidade que uma pessoa pode ter. Lá você tem que ser o que Boa, você é mesmo, né? boa. Ter pressa de chegar, é? Ter pressa de chegar é ansiedade. Tem que ter Que pressa, não. loucura. E mesmo sem Ando devagar porque já tive pressa. E mesmo sem pressa, infelizmente mesmo, o papo da gente acabou. Mas eu não queria deixar de falar uma coisa que a gente acabou não falando, Zé, que é do teu Sei. livro, que é o livro Ah, lançado agora legal. por um grupo de gente que eu admiro pra caramba. Por você, pelo Osmar Ludovico, pelo Valdir, enfim, que é o Formação Espiritual, um caminho de fé, vida e missão. Eu Isso, está na vou gráfica. eu tô sabendo, eu sei que o Amazon está disponibilizando o texto, eu vou soltar o link, inclusive, nos meus canais, aqui nas minhas lives, e é a galera do PGM, é isso mesmo, o pessoal está colocando aqui. Mas, Ah, infelizmente, o legal. tempo voou, acabou. Zé, muito obrigado, velho, muito obrigado. Imagina, Vamos repetir mais. vamos. Cara, você é uma bênção e abençoa a gente pra caramba. Um abraço, um Muito beijo obrigado enorme. pelo carinho. Valeu Valeu, um demais. abração para todos. Deus abençoe vocês. E lave as mãos, e lave as mãos. E fique em casa. Tchau, pessoal. Um beijo. Um abraço. Tchau, tchau.